Quero falar sobre governo. Nós fomos destinados a reinar. Irmão, guarda isso. Independente de qual linha teológica você tem a respeito de predestinação ou qualquer coisa ligada à salvação, eu quero falar hoje sobre algo que conecta todas as linhas teológicas. Nós fomos chamados por Deus para reinar, estabelecer governo, expressar a autoridade que Ele tem e governar assim como Ele é. Não, 6 pessoas aqui, meu Deus do céu. Vou falar de novo, irmão, porque às vezes a mentalidade de imigrante rouba de nós a autoridade de governo. Você não veio para cá pedir favor, você veio governar nesse lugar. E é difícil a gente transicionar isso. Já falei sobre isso algum tempo atrás. O povo está no deserto e por muito tempo ele está acostumado a um Deus que provê. Então eles aprenderam a buscar um Deus que envia socorro. Mas quando chega no momento que eles precisam entrar na terra prometida, eles estão diante do lugar que Deus prometeu, vivendo um tempo que Deus prometeu, eles estão lá, vivendo a promessa, pisando na promessa. Eles não conseguiam acessar, nem ter ousadia para invadir aquele lugar. Por quê? Porque eles estavam tão acostumados com uma mentalidade de socorro, que eles haviam se esquecido de como era assumir uma mentalidade de governo. Irmão, quem não entendeu que foi chamado por Deus para governar, pode estar diante das promessas e não conseguir acessá-las, porque as promessas, elas estão disponíveis, mas você precisa se posicionar, tomar elas à força na tua jornada de fé. Bill Johnson diz que a fé é como a gente se apossar das realidades do reino dos céus e colidir isso violentamente com as realidades ao nosso redor, porque um reino inferior não subsiste. Eu me aposto do que Deus disse e eu tenho que confrontar isso com o que os homens me dizem. Eu me aposto do que Deus disse e eu tenho que confrontar isso com o que os diagnósticos médicos me dizem. Você tem que se posicionar, você precisa governar. Irmão, olha para mim. Uma parte da igreja se fechou para essa mensagem, porque algumas igrejas usaram tanto dessa questão de governo e de honra para estabelecer cabresto sobre as suas ovelhas. Então, os líderes eram os únicos que tinham um governo e mereciam honra, e as ovelhas, elas viviam só para honrá-los e estar debaixo do governo deles. Tem muita gente que não consegue mais ouvir falar sobre essa cultura de governo, porque foi usurpada quando alguém apresentou para ele o que seria governo. Mas o governo do tipo de Deus não fala a respeito de poucos homens liderando muitos, fala a respeito de todo o corpo governando com Jesus. Essa é a diferença, irmão, entre governo e entre um império. Homens constroem impérios para si, nós estamos governando com Jesus. Nós fomos chamados para governar com Ele, estabelecer com Ele, para viver coisas novas com Ele, para liberar palavras com Ele. Você está comigo? Então fala com autoridade, diga: eu preciso governar. Isaías 32:1 diz: vejam, um rei reinará com retidão, e príncipes governarão com justiça. E cada homem será como um esconderijo contra o vento e como um abrigo contra a tempestade. Será como correntes de água numa terra seca e como a sombra de uma grande rocha no deserto. Então os olhos dos que veem não estarão mais fechados e os ouvidos dos que ouvem escutarão. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Eu usei esse trecho como base na mensagem Uma Casa de Príncipes. Eu quero só pincelar, porque esse trecho ele é tão importante. Alguns interpretam ele como sendo o governo perfeito do Messias. O tempo em que o Messias governa em plenitude, é isso aqui que vai acontecer. Mas algumas linhas teológicas também acreditam que aqui é uma expressão da igreja que Jesus fala, por exemplo, na grande comissão. A gente vai ler sobre isso. Quando Jesus fala a respeito de uma igreja plena, fluindo de forma plena, com autoridade, sabedoria, graça, maturidade, governo, é sobre esse tempo que Jesus está falando. Mateus 28:18, quando Jesus expressa qual é o plano dele de plenitude para a igreja, ele fala o seguinte: então Jesus se aproximou deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Irmão, não se perde, por favor, vamos construir isso junto hoje.
Grande comissão, governo da igreja, ele se estabelece em 3 pilares que Jesus está expressando aqui. Um trecho tão pequeno, fala a respeito de 3 pilares fundamentais. E você precisa se mover nesses 3 pilares, você precisa entender esses 3 pilares, você precisa discernir esses 3 pilares. Jesus fala sobre delegar a sua autoridade. Jesus fala sobre delegar a sua mensagem. E Jesus fala sobre garantir sempre a sua companhia. Então a grande comissão fala a respeito de uma igreja que recebeu autoridade, de uma igreja que se tornou a mensagem, de uma igreja que caminha todos os dias com Jesus. Você está comigo? Diga amém. Então não faz sentido eu caminhar com Jesus, mas não me mover em autoridade. Não faz sentido eu me mover em autoridade, mas eu não me tornar a mensagem. É por isso que se eu viver um desses pilares, eu não vivi ainda a plenitude do que Deus tem para mim. O que Deus tem para você é que você se torne a mensagem, caminhe em autoridade, você tenha todos os dias a companhia dele. Essa é a garantia que Deus nos deu. Eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Irmão, é possível se tornar a mensagem, caminhar com Jesus e não viver debaixo de governo e autoridade? É possível. É possível você ser um crente salvo em Jesus, é possível você amar a presença de Jesus, mas ainda assim não assumir o protagonismo na construção da sua história. Quando a gente usa esse termo de assumir o protagonismo na construção da sua história, muita gente entende isso como tomar o lugar de Deus. Pastor, se eu for assumir o protagonismo na construção da minha história, então quer dizer que eu assumi o lugar de Deus? Não, irmão, o lugar de Deus não tem como ninguém assumir. Isso quer dizer que você assumiu o lugar que Deus deixou disponível para você sentar. Então ele já liberou para você uma palavra, ele já desenhou para você o seu destino, ele já disse o que vai acontecer no teu futuro, inclusive já está no teu futuro esperando você chegar. Agora a pergunta que Deus nos faz todos os dias é se a gente quer viver o que ele já preparou ou se a gente vai viver a vida inteira esperando. Irmão, uma das piores coisas que você pode fazer como cristão é viver esperando um momento chegar, ao invés de se preparar para quando esse momento chegar. Eu fui há 1 mês e meio atrás num evento lá em São Paulo, um evento que não tem nada a ver com igreja, um evento de tecnologia da informação, é o maior evento da América Latina ligado a esse setor, e um dos organizadores se tornou um amigo, a gente está sempre conectado, e ele me mandou um convite para estar lá. Esse ano foram caras incríveis lá. Lewis Hamilton era um dos palestrantes. Antes da pandemia, o Barack Obama foi um dos palestrantes desse evento. Ele acontece no Brasil, em São Paulo, só abrindo parênteses, no mesmo lugar onde vai acontecer a cruzada em julho. Deus é fiel, irmão. A casa que recebe príncipes vai receber agora governo de Deus, cura, sinais, maravilhas, liberações. E aí eu estava lá, mas no voo para lá, eu senti um desejo de preparar uma palestra. Eu falei, cara, eu vivo falando que a gente não pode esperar um momento chegar, a gente tem que se preparar para quando chegar. Vai que eu recebo uma oportunidade, vai que alguém chega lá e fala, irmão, tem como você fazer um TED Talk aí, 10 minutos, alguma palavra inspirativa? E aí no voo eu fui escrevendo uma palestra, e eu fui falando sobre por que o novo assusta. Eu falei, Deus, eu não sei se vai acontecer, mas se acontecer, eu estou pronto. Recebe isso, irmão, esteja pronto, be ready, esteja pronto. Eu aprendi isso no início da minha caminhada. Eu era diácono lá no SEI de Cabo Frio. O pastor sempre falava, esteja sempre pronto, porque em algum momento eu posso chamar para pregar do nada. Então não tinha essa de, Drezinho, prega aí hoje. Não, pastor, eu tenho que preparar a mensagem. Não, irmão, você já tinha que estar preparado. Eu lembro que a primeira pregação que eu fiz em Orlando, eu tinha acabado de chegar um dia, 3 e pouca da tarde. Eu estou descansando o almoço para ir para o culto da noite. O pastor André me manda mensagem e fala, Fernandes, prega hoje à noite, me cobre lá. Aí eu falei, claro, pastorzão. Algum tema específico? E sempre que o pregador pergunta isso, é por educação, mas já tem algo queimando dentro de você. Mas o pior é que ele tinha um tema específico. Eu falei assim, tenho sim, prega sobre sistema e usa o texto de Isaías tal como base. Eu falei, amém, já entendi. É o meu teste. Eu preguei sobre o código da mente. Se você não ouviu essa mensagem, ouça, é poderosa. Mudou a minha história quando eu pregava. Ali foi o socorro de Deus, foi a misericórdia de Deus me sustentando. Na verdade, irmão, é que tem muita gente esperando o momento chegar para se preparar, quando na dinâmica bíblica você precisa estar pronto para quando esse momento chegar. Pastor, e aí o convite aconteceu? Não aconteceu, mas eu estaria pronto se acontecesse. Você está comigo?
Aí passa 2 semanas, chega um convite. Cara, a gente queria que você palestrasse em um evento que vai ser um dos maiores eventos de liderança da América Latina. Vai ser um summit em São Paulo. E aí vai estar lá fulano, beltrano, ciclano. E aí foi passando os nomes do card. Eu falei, cara, não faz sentido eu estar aqui. Mas lá atrás eu já vi algo que Deus me mostrou e eu me preparei. Irmão, tem coisas que Deus te mostra para que você se apronte. E Ele só libera quando você estiver pronto. Então esse gap que acontece muitas vezes entre uma visão que a gente recebe e a gente viver essa visão, ela demora demais. Não porque Deus precisa de tempo para caprichar. Se existe algo que me incomoda é esse ditado gospel. Deus não está demorando, Deus está caprichando. Irmão, em 6 dias Ele fez o universo e tudo que existe. Você acredita? De uma semana a mais para caprichar no que Ele te prometeu. Não, Deus não está caprichando, Deus só está te esperando. Fala para quem está do teu lado, Deus só está te esperando. Deus não está demorando, Deus só está te esperando. Então Ele me dá uma visão, eu pisei lá e eu vi, uau, eu consigo enxergar isso acontecendo. Aí Deus falou, Bob, pode manter mais estático, lindão, me ajuda por favor. Aí Ele veio isso acontecendo, Ele viu que eu estava pronto, meu coração se inclinou para isso. Pronto, agora eu posso liberar o convite. Aí veio o convite. Tem convites de Deus que a gente ainda não recebeu, porque a gente ainda não se posicionou para receber. Ei, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima. Valeu!